Seja bem-vindo ou bem-vinda à segunda aula do workshop Estampos de Corte, Dobra e Repuxo. Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre os processos de estampagem, que é aquele fio condutor que define como as coisas vão acontecer lá na produção. Agora, avançamos um pouco para a materialização disso através da confecção do projeto de cada estampo, para que após construídos, venham atender aquilo que foi idealizado na fase do processo. Os diferentes tipos de ferramentas existentes no mercado. Vamos começar nos aprofundando um pouco mais em algo que já comentei na aula anterior, a existência de ferramentas de estágios independentes e também das ferramentas progressivas. A ideia é simples. Há produtos que precisam de várias operações para ficarem prontos. Não é como no segmento de moldes plásticos, onde um único molde fornece a peça pronta, sem diminuir, é claro, toda a tecnologia e precisão envolvida na confecção dos moldes plásticos. A questão é que o produto estampado vai sendo transformado aos poucos e o número de operações ou de ferramentas varia conforme a complexidade do produto. Por exemplo, veja esse produto. Tudo começa com um blank quadrado, liso, e então ele entra na primeira ferramenta, nesse caso de repuxar. Após repuxado, o item vai para uma segunda ferramenta, onde recebe um recorte externo. Em uma terceira e última ferramenta, acontece a furação, e só então o produto é finalizado. 3 operações, 3 ferramentas. No caso de alguns itens, eles podem ser confeccionados em uma única ferramenta com várias operações embutidas e sequenciais. É a chamada ferramenta progressiva, que geralmente só é utilizada para itens menores, já que o tamanho da tira, que é o blank da ferramenta progressiva, para itens maiores, tornaria o processo inviável devido ao tamanho das prensas, por exemplo. Enquanto as ferramentas de estágios independentes trabalham, portanto, com blanks independentes, as ferramentas progressivas trabalham diretamente com a bobina ou ainda com tiras recortadas que servirão para várias peças. Só para te dar mais um spoiler, no meu curso Projetos de Estampos 1, nós elaboramos do zero o projeto de um estampo de estágio individual, independente. Já no curso Projetos de Estampos 2, nós elaboramos uma ferramenta progressiva, com várias operações, também partindo do zero. Mas no final desse workshop eu falo mais sobre os cursos. Voltando, veja nesse exemplo como a bobina vai alimentando a ferramenta durante sua produção. No caso das ferramentas progressivas, a tira vai avançando passo a passo, operação por operação, e assim o produto sai pronto no final da ferramenta, na ponta da bobina. Agora, lembra que quando falamos de ferramentas de estágios individuais e independentes, o blank tem outras formas de ir de uma operação a outra, ou seja, de uma ferramenta a outra? É a chamada transferização, que eu quero também aprofundar um pouco mais aqui, mas para entendermos melhor isso, eu preciso abordar um outro assunto primeiro. Universos paralelos das ferramentas. Você já ouviu falar em universos paralelos? Sim, aquela teoria de mundos que existem simultaneamente, mas em geral um não sabe da existência do outro. Cada um tem a sua realidade e vive independente da realidade dos outros mundos. Pois é, no segmento das ferramentas de corte, dobra e repuxo, esses universos paralelos existem e, da mesma forma, desconhecem ou simplesmente ignoram a existência dos outros. Estou falando dos diversos tipos de ferramentas diferentes, cada um com suas técnicas e com o seu mercado, mas todos com os mesmos princípios de conformação e cisalhamento. Alguns projetistas de ferramentas de grande porte, de estrutura fundida, nunca viram uma ferramenta de arruelas, por exemplo,
enquanto muitos projetistas de ferramentas de componentes eletrônicos nunca utilizaram cilindros de nitrogênio, que são muito comuns em ferramentas maiores. É claro que eu estou falando de uma forma genérica, para todos os casos existem exceções. Todos esses segmentos têm o seu valor, o seu mercado e o seu know-how, apenas vivem em universos paralelos. Vamos ver então alguns desses mundos paralelos das ferramentas de corte, dobra e repuxo. Ferramentaria leve. O que diferencia a ferramentaria leve da pesada é basicamente o tamanho dos itens produzidos. Reparem no tamanho desses itens comparados ao tamanho da moeda no centro da imagem, por exemplo. Esses itens vão desde pequenos componentes eletrônicos até pequenos componentes presentes em caminhões, por exemplo. Essas ferramentas normalmente possuem uma estrutura mais simples, como por exemplo bases padronizadas, confeccionadas em aço laminado e vendidas prontas muitas vezes por fabricantes específicos, que apresentam seus produtos através de catálogos próprios. Outra característica da ferramentaria leve é a utilização de molas helicoidais ou de poliuretano nos componentes prensa-chapas das suas ferramentas. Essas molas também são utilizadas pela ferramentaria mais pesada, mas normalmente não para prensa-chapas, sejam os das ferramentas de repuxar, que você já viu, ou sejam aqueles pisadores que servem primariamente para deixar a chapa no lugar durante o recorte, a dobra ou a furação. Os pisadores podem ser conhecidos também como sujeitadores. Eles podem estar na parte superior da ferramenta ou também na parte inferior. A chamada ferramentaria leve também se utiliza, obviamente, de prensas menores, que normalmente não ultrapassam 100 toneladas. Mas essa não é uma característica tão precisa, estou trazendo aqui apenas como referência. Quando falamos em prensas pequenas, estamos falando desde pequenas prensas hidráulicas, que são mais lentas, para poderem tirar repuxos mais profundos, até as famosas prensas Biller, que impressionam pela sua precisão e capacidade de produção. A ferramentaria leve também é leve na usinagem dos seus componentes. Geralmente são usinados em máquinas menores, e os itens que necessitam de usinagem 3D são muitas vezes confeccionados em centros de usinagem. A montagem das ferramentas pequenas é feita em bancadas, diferente de outras que veremos a seguir. Agora sobre a produção. Lembra que falávamos da transferização, que é a forma como o produto é transportado de uma operação a outra? Pois é, no caso dos itens de ferramentaria leve, o mais comum é a ferramenta progressiva com seu sistema de tiras, mas também é comum nesse segmento a simples transferização manual. Na transferização manual não tem segredo, o item vai de uma operação a outra, o que também significa de uma prensa a outra, por meio dos operadores que estão posicionados estrategicamente para isso. Não se engane, ainda existem muitas empresas com esse processo em suas linhas de produção.
Existem itens que ficam mais ou menos no meio, quer dizer, não são nem tanto para ferramentaria leve e nem tanto para ferramentaria pesada, que vamos ver daqui a pouco. Os mais comuns são mesmo componentes da estrutura de veículos automotivos, máquinas agrícolas, caminhões e ônibus. Com esse exemplo, nós já estamos saindo da categoria de ferramentaria leve. Nesse segmento de ferramentas já não tão leve mais, ainda é comum a utilização de bases padronizadas, porém geralmente aqui já feitas sob medida, mas ainda utilizando o conceito de bases em aço laminado. Entretanto, já aparece nessa ferramentaria que estou chamando de caminho do meio, algumas ferramentas de estrutura híbrida, que une bases laminadas e bases fundidas. Algumas ferramentas, inclusive, já com estrutura 100% feita com a tecnologia da fundição. Sobre o conceito e propósito dessas bases de estrutura fundida, falaremos daqui a pouco. Nessa categoria mais ou menos do meio, as prensas utilizadas também ficam no meio. Seria algo entre 100 e 300 toneladas de carga. Mas como eu disse, essa é uma classificação livre, apenas como referência e não tão precisa assim. Na usinagem dos componentes, começa então a aparecer itens que necessitam de máquinas maiores, muito comuns nas ferramentarias de grande porte. É bem comum também a terceirização dessa usinagem para empresas específicas do ramo com grande capacidade. Falando sobre a transferização do produto durante a produção, é comum ainda nesse segmento médio o uso de ferramentas progressivas ou de transferização manual, aquele com os operadores entre as prensas. Porém, nessa categoria de itens estampados, aparece também o chamado sistema transfer. No sistema transfer, existe um mecanismo servomecânico ou CNC que pega o blank através de pinças pneumáticas ou simplesmente pelas chamadas canecas e o transporta de uma ferramenta a outra. O sistema transfer pode operar em uma única prensa grande ou entre várias prensas menores. Ferramentaria pesada. Por fim, chegamos à ferramentaria pesada, que, como o nome já sugere, é focada em estampos de grande porte. Para se ter uma ideia, nesse segmento as ferramentas deixam de ser montadas em bancadas e passam a ser montadas no chão mesmo, com o auxílio de cavaletes ou simplesmente calços de madeira. Também passa a ser fundamental o uso de pontes rolantes para o transporte das ferramentas e suas bases. A ferramentaria pesada constrói ferramentas para produtos maiores, muito presentes na linha automobilística. Fazem parte desse segmento itens de estrutura como assoalhos, túneis centrais do veículo e colunas. Também é de ferramentaria pesada a maior parte dos itens externos estampados do carro, como por exemplo portas e reforços de portas, capôs e reforços de capôs, tampas traseiras, paralamas, tetos e, é claro, um dos maiores itens estampados conhecidos, a lateral do carro.
Na ferramentaria pesada é muito frequente a utilização de bases fundidas. A utilização de estrutura fundida deve-se basicamente a uma questão de custos. O material utilizado na fundição para a confecção das bases das ferramentas normalmente é o GG25, um material de baixa liga que é muito mais barato do que o aço laminado, utilizado em bases de catálogos para estampos menores. As prensas utilizadas para produzir esses grandes itens estampados geralmente têm uma altura de trabalho grande, por isso ficaria inviável uma estrutura tão alta feita de aço laminado. A estrutura fundida é cheia de alívios de peso, portanto, mais economicamente viável. Outra questão é o sobremetal para usinagem, já que o aço laminado é comercializado em blocos ou placas, enquanto a base fundida já nasce sob medida, deixando pouco material para usinagem, e esse sobremetal ainda fica a critério da ferramentaria ou da estamparia que encomendou a fundição, além do que boa parte da estrutura permanece em bruto mesmo. Aliás, para completar essa questão da usinagem, para usinar bases fundidas, que em geral são grandes, são necessárias máquinas de grande porte. Mas não são apenas as bases que se utilizam da fundição. É muito comum também a fundição de outros componentes dos estampos, como punções, matrizes e prensa-chapas de ferramentas de repuxar, esses já com ligas de matérias-primas mais nobres. Também são fundidos pisadores, adaptadores e facas de corte em ferramentas de recortar, esses agora já com ligas metálicas semelhantes aos aços de corte convencionais laminados, utilizados em ferramentas menores, como o VC131 ou o D2. Além desses componentes mais comuns, muitos outros componentes podem ser tornados mais simples através da tecnologia da fundição. A ferramentaria pesada também utiliza outros tipos de componentes específicos, além de itens fundidos, como muitas placas de guia, prismas e cilindros de nitrogênio. Os cilindros de nitrogênio vão em lugar das molas helicoidais para sujeição dos repuxos e outros pisadores. Na verdade, o cilindro de nitrogênio é também uma mola, porém com muito mais controle. Os cilindros podem, por exemplo, serem interligados e controlados por um painel, a fim de se conseguir uma pressão adequada e ajustável e, consequentemente, a carga do prensa-chapas da mesma forma. Falando um pouco das prensas, esse segmento de ferramentaria pesada utiliza prensas de características compatíveis, que chegam a 3.000 toneladas e às vezes até mais que isso. Agora, lembra que o sistema transfer pode significar uma única prensa com várias ferramentas dentro? Pois é, essas prensas de grande capacidade também são muito utilizadas para esse propósito, porque mesmo para itens considerados médios, são colocadas várias ferramentas em uma única prensa. Falando ainda da transferização na ferramentaria pesada, aparece aqui um novo sistema, o sistema tandem. Na transferização chamada de tandem, o blank vai passando de uma operação a outra carregado pelos robôs, que operam através de sistemas pneumáticos e ventosas. Basicamente, os robôs fazem o papel dos operadores, que ficariam entre as prensas. Outras formas de transferização também existem, geralmente de fabricantes específicos. Nesse workshop, eu quis trazer aquilo que é mais comum no mercado.
Falando sobre projetar ferramentas de grande porte, com bases fundidas e outros elementos específicos, podemos dizer que essa é a área mais escassa de mão de obra se comparada aos demais segmentos da ferramentaria de estampos. E é sobre esse tipo de projeto que trato no meu curso Projetos de Estampos 3, onde também elaboramos uma ferramenta do zero e, nesse caso, com estrutura fundida e demais particularidades que esse segmento pesado tem. Exemplos de projetos de estampos. Eu quero trazer agora para você alguns exemplos de projetos de ferramentas para ilustrar um pouco melhor tudo isso que falei. Vou te mostrar de forma rápida, especificamente os projetos que nós elaboramos nos meus cursos fechados online. Vamos lá! Para começar, eu tenho aqui o projeto de uma ferramenta simples, representando a ferramentaria leve. É o projeto que elaboramos na totalidade no curso Projetos de Estampos 1. Veja que é uma ferramenta que trabalha em uma prensa de 40 toneladas. Trata-se de uma ferramenta de estágio independente, porém com duas operações acontecendo. São primeiramente operações de dobrar, portanto o produto é dobrado nas duas laterais, e também há uma operação de furação no centro do produto, que acontece no final do fechamento da prensa em uma única batida. O produto é esse em vermelho, posicionado sobre a matriz. Olhando a parte superior do estampo agora, nós conseguimos ver o punção de furação, punções de dobrar e também o conjunto de molas que atua sobre o pisador da ferramenta. É uma ferramenta com poucos itens, utilizando bases laminadas, que são bases de catálogos compradas prontas, além de outros componentes standard também, componentes normalizados. Outra característica dessa ferramenta é a transferização manual, ou seja, é um operador quem coloca o blank para alimentar a ferramenta e quem retira também o produto estampado manualmente após a operação de dobra e furação, produto finalizado. Um segundo exemplo ainda de ferramentaria leve, porém uma ferramenta já mais complexa, é essa ferramenta progressiva. É o projeto que elaboramos também na totalidade, do zero, no meu curso Projetos de Estampos 2. Veja que ela trabalha em uma prensa de 200 toneladas e é uma ferramenta com várias operações. Em geral, as ferramentas progressivas são assim. Sobre a parte inferior da ferramenta, nós podemos ver a tira progressiva, aqui representada em vermelho. São várias operações acontecendo nesse estampo. Recortes, por aqui a faca de avanço, também operações de repuxar, dobrar, furação, inclusive com cunhas, extrudar furo também, até que no final da tira o produto é separado, individualizado. Uma característica das ferramentas progressivas é que elas trabalham com muitos itens, diferente daquela que eu te mostrei anteriormente. Ainda vemos aqui bases em estrutura laminada, porém, geralmente já sob medida, porque normalmente já são bases maiores do que aquelas oferecidas prontas nos catálogos dos fornecedores. Sobre o pisador da ferramenta, podemos ver molas de poliuretano, embora isso não seja a regra, é uma particularidade dessa ferramenta especificamente. Falando da transferização, por se tratar de uma ferramenta progressiva, sabemos que é aquele tipo de ferramenta que trabalha com a bobina alimentando diretamente a ferramenta, mas poderiam ser também tiras previamente recortadas para serem usadas na ferramenta. Agora, representando aqui a ferramentaria pesada, você vê uma ferramenta de repuxar. Esse é o projeto que elaboramos do zero no meu curso Projetos de Estampos 3. É também uma ferramenta de estágio único e independente, porém já é uma ferramenta bem maior que se utiliza da estrutura fundida em seus principais componentes, principalmente nas bases. É uma ferramenta que trabalha em uma prensa de 800 toneladas, e aqui a gente já tem outro tipo de transferização, que é mais comum na ferramentaria pesada, que é o sistema tandem, ou seja, é um robô quem deposita o blank inicialmente e também é um robô quem retira o produto estampado como resultado dessa estampagem. Uma característica dessas ferramentas de grande porte é a de que também podem ser compostas por muitos itens. E também, como curiosidade, eu posso te mostrar aqui que é uma ferramenta que trabalha com cilindros de nitrogênio, que são as molas a gás que concedem a força que o prensa-chapas necessita. Nesse caso, o prensa-chapas é o anel do repuxo.
Outra característica, são comuns nessas ferramentas de grande porte também, castelos de guia com placas de guia, fazendo o alinhamento entre os principais componentes estruturais da parte inferior com a parte superior do estampo. Chegamos ao final da nossa segunda aula. No terceiro e último vídeo desse workshop, eu vou falar sobre o profissional dedicado a processos e projetos de ferramentas de corte, dobra e repuxo. Onde estão, qual o mercado e outras informações importantes. Vamos falar também sobre o material de trabalho de um profissional envolvido com projetos de estampos. E então, você aprendeu algo novo? Te ajudei de alguma forma? Escreva aqui embaixo nos comentários, participe também, deixando a sua opinião. Um forte abraço e a gente se vê lá na terceira aula do workshop.